vocês como vocês estão. Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for muito necessário, usando máscara para não respirar isso e levando álcool em gel para higienizar suas mãos e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma ilustração, né? A gente vai fazer todo o processo da ilustração inspirada no poema de Pedro Bandeira. E eu vou deixar um trecho aqui onde ele lê esse poema para vocês poderem escutar dessa vez, vindo do próprio autor. E eu espero que vocês gostem e ajude vocês na interpretação e na forma como vocês vão fazer a sua própria ilustração. Ok? Então vamos lá. Olá, eu sou o Pedro Bandeira e escrevi para você a poesia Mais Respeito, Eu Sou Criança. Preste atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei, por isso eu vou lhes lembrar. Para que vir por cima do muro, se é mais gostoso escalar? Por que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Por que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão o que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, ao céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sabendo o que eu quero. Mais respeito, eu sou criança. Para essa primeira parte do vídeo de hoje, a gente vai fazer toda a base da ilustração para eu poder explicar direitinho para vocês qual foi a ideia. Como vocês viram, nós podemos assistir o Pedro Bandeira narrando, né, o seu próprio poema, e ele escrito tem 5 estrofes e 4 frases de separação, né? Então vem uma estrofe, uma frase e assim por diante. Para poder fazer melhor a interpretação desse poema, lembrando que eu não vou escrever ele inteiro, eu só vou usar alguns trechos que eu acho que são legais de serem ilustrados, nós vamos usar como se fosse um quadrinho. E a gente vai fazer mais disso, assim como a gente vai fazer mais de perspectiva também. Então não se preocupe que eu não esqueci a perspectiva, eu só estou mostrando um outro estilo que seria interessante da gente também fazer. Quadrinhos, né, tem a sua identidade aí por ter uma folha com vários quadros separados, e em cada um desses quadros ele conta uma história. Nesse caso, o que eu vou fazer, como eu falei, é pegar frases que eu acho mais interessantes de cada uma dessas estrofes e transformar em ilustrações. Então, a primeira coisa que eu faço é criar um retângulo maior onde eu divido a minha tela, e aí você vai decidir o quão dinâmico você quer que isso fique, ou seja, que tipo de separação você vai fazer. No meu caso, eu separei em 6 partes. Então, tem o retângulo de cima, um quadrado maior, um quadrado cortado no meio, um menor que vai ficar com fundo preto e o final, que é um quadrado bem grande, que é para trazer a criança bem de perto. A criança em questão vai ser como se fosse uma versão minha pequena, então por isso uma menina de cabelo cacheado. No caso de vocês, como vocês ainda são crianças, vocês podem fazer vocês mesmos. E aí, vocês vão decidir quais são as frases que vão ser fala e quais frases podem ser narração. No caso, eu coloquei o título como a primeira fala da personagem, por isso um balão bem grande e destacando bem o rosto dela, para no segundo quadro colocar um trecho. Como eu falei, a gente só vai destacar alguns trechos. Então, quando eu falo na parte em poder ver por cima do muro, eu só vou fazer a ilustração onde a criança está literalmente num muro, não pendurada, mas vendo o que está acontecendo do outro lado. Lembrando sempre que isso é uma interpretação minha, mas que vocês podem fazer do seu jeito. E aí, o que vocês têm que pensar? Quais são as partes mais ilustráveis desse poema? Então, por exemplo, tem uma parte onde ele fala sobre porque os adultos ficam engordando em vez de brincar.
Isso também é bastante ilustrável, dá para usar muito da imaginação para fazer essa parte. E isso que é importante quando vocês estiverem fazendo. A separação dos quadros também vai depender de quanto de ilustração você vai querer colocar. Então, por exemplo, se você quiser colocar mais, talvez você tenha que usar 2 páginas. Se você quiser colocar menos quadros, você talvez tenha que dividir só em 4. Então, novamente, é importante que vocês prestem bastante atenção ao que o Pedro Bandeira diz quando ele está narrando o próprio poema, para vocês entenderem quais são as partes que você acha interessante de ilustrar. Porque assim como tem partes que são fáceis, tem partes que têm uma interpretação mais complexa, como por exemplo, onde ele fala quando julgam o que eu faço. Vai ser o quadro número 5, que eu escolhi a estética de deixar o fundo todo preto e só os olhinhos, né, para destacar como se fossem olhinhos adultos, realmente julgando o comportamento de uma criança, como se, né, eles nunca tivessem sido crianças antes. Reforçando novamente que, como a ideia é criar uma página de quadrinho, é interessante que pelo menos em algum momento tenha um balão de fala ou que pelo menos as narrativas de texto sejam lineares. Então, o poema ele tem começo, meio e fim, e aí o seu quadrinho também vai ter começo, meio e fim. Lembrando que se você escolher fazer, por exemplo, como um mangá e não como uma história em quadrinho, ainda assim você tem que respeitar a ordem de leitura desses balões, que é uma sequência. Então a gente sempre tem uma sequência, como falei, de começo, meio e fim. E é importante que, mesmo que esse desenho seja um desenho base, um rascunho, ou como se chama de verdade, né? Quando se faz um quadrinho real, essa primeira etapa, que é um sketch ou rascunho, com quadros, ele se chama escaleta. E essa escaleta, ela precisa ter uma noção de continuidade. É isso que faz com que as pessoas leiam história em quadrinhos. É a mesma coisa que você pegar uma história de texto e transformar em ilustração. Só que você vai fazer uma ilustração para cada quadro. Então você tem que ter essa sensação de continuidade. Então o que eu fiz foi uma criança que se apresenta. Ela não necessariamente precisa falar o nome dela, mas ela diz que ser criança é muito legal. Então ela tem que estar, pelo menos no meu quadro, com essa energia positiva, com uma cara super feliz, e aí ela começa a destacar alguns pontos que são interessantes, como ver por cima do muro. No terceiro quadro ela pergunta, por que perder tempo engordando? Aí eu vou fazer várias guloseimas e besteiras que as pessoas gostam de comer. E aí, no próximo quadro, sendo que brincar é mais legal, aí eu vou colocar ela bem feliz, com o braço pra cima, segurando os brinquedos. No quadro número 5, quando julgam o que eu faço, eu vou usar um fundo preto para destacar só os olhos, né? Porque quando as pessoas julgam, elas sempre fazem aquele olhar de julgamento, e é justamente essa parte que a gente vai destacar na ilustração, para poder finalizar com mais respeito, com um respeito escrito grande, sou criança, que essa é a mensagem, respeitar a identidade das crianças, respeitar as crianças, entender que elas também têm seu próprio espaço, e essa foi uma interpretação que eu fiz. Quando eu falo para vocês focarem na sua própria interpretação, eu quero que vocês realmente usem a imaginação de vocês. Ah, eu acho que nesse trecho ele quis dizer isso. Então, se você acha que é isso que ele quis dizer, tenta colocar isso na sua ilustração. Tenta colocar isso no seu desenho. Novamente, vocês não precisam fazer obrigatoriamente como se fosse um quadrinho. Vocês podem fazer como se fosse uma tirinha. Tirinhas são menores, geralmente são 3 quadros, 2 quadros. Mas tentando destacar o porquê, né, e a essência do poema, mas respeito, sou criança. Uma dica para vocês que é bem legal é procurem fazer rascunhos. O que são rascunhos? Rascunhos são os nossos desenhos, onde não necessariamente a gente vai usar, mas que você pode testar se aquilo está dando certo. Então, por exemplo, eu posso testar se o cabelo da minha personagem tá ficando bom, se a roupa dela ficou legal, se eu realmente sei desenhar uma coxinha, se eu sei desenhar uma garrafa e assim por diante. Então, é para isso que existem os rascunhos, para ajudar a gente a ter uma base, para quando a gente passar pro desenho que a gente quer fazer, a gente conseguir fazer da melhor forma possível. Então, sempre repetindo que desenho
é técnica e é treino. Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão descobrir qual é a identidade do desenho de vocês, como vocês gostam de ilustrar e qual a melhor maneira que é o seu fluxo de trabalho, né? Gosto de fazer o traço desse jeito, de contornar desse jeito e assim por diante. Esse vídeo é a primeira parte onde eu faço a base e explico para vocês como funciona. E no próximo vídeo a gente vai fazer toda a parte de contorno e da pintura digital para poder finalizar e ficar a versão totalmente arte digital do nosso quadrinho, ok? Espero que vocês tenham gostado de fazer essa ilustração. Lembrando sempre que todo o processo é sempre muito parecido. A gente precisa saber o tema, ler ou, neste caso, ouvir o poema, ter ideias em relação a ele, ver quais são os principais tópicos que a gente vai trabalhar, fazer esse rascunho ou esse estudo no papel para depois tirar a foto e aí sim a gente passar para dentro do aplicativo e fazer a versão digital definitiva com a pintura e tudo direitinho, ok? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Terminou? Me envia o seu exercício, né, via WhatsApp. Eu sempre falo para vocês que vocês podem fazer isso. Continuem participando das rodas de conversa, que tá sendo muito bom. Tem ajudado bastante na edição do vídeo, no que vocês querem ver, como vocês querem ver as coisas. E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e